Gente, bom dia. Bom dia. Conseguiu? Vamos ver se a gente consegue resolver esse probleminha técnico aqui. O que está acontecendo, já? É o sinal? Deu? Tudo certo agora? Beleza. Então tá bom, gente. Hoje a nossa proposta é conversar sobre essa lição, tá? Ela tem o título de Valores Ocultos e se encontra no livro Atenção, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. A gente sempre gosta de falar que Deus tem um bom senso de humor. Um senso de humor fantástico. Eu nunca tinha prestado atenção nesse livro. Atenção. E que falta de atenção a minha, né? E nessa semana eu estava conversando com alguns amigos do NEP, Maria de Nazaré, lá do Brasil. E acabou me chamando a atenção para esse livro. Prometo que eu não vou fazer mais esses trocadilhos, não. Fica por aqui. Então, esse livro eu descobri recentemente, né? E é interessante, um verdadeiro tesouro. Bom, para quem conhece Emmanuel, a gente sabe que ele fala muito em poucas palavras. Então, suas palavras, elas são como um concentrado de suco. Lembra daqueles saquinhos em pó que a gente misturava água e fazia suco? Acho que lá na minha época aquilo ali chamava suco. Eu não sei na região de vocês. Tang. A Tang era muito caro. Era só para privilegiado, velho. Não é? Era um pacotinho pequenininho, cheio de pozinho, né? Um pozinho, um pouquinho de pó lá, e aquilo ali rendia suco para danar para a meninada, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque as palavras de Emmanuel é mais ou menos um sucozinho desse, né? É aquele pouquinho de pó ali, mas rende, né? É porque elas são densas. Delas a gente pode extrair muitas lições. Então a proposta, a ideia hoje aqui, é a gente ir pegando cada trecho dessa lição e aí a gente vai com calma tentando tirar dela aquilo que nos for possível. Tá bom? Pode ser? Então vamos lá? Emmanuel começa a lição assim. Mostra-se a vida terrestre plena de oportunidades para o aperfeiçoamento íntimo da criatura. No entanto, até agora, são ainda raros aqueles que percebem semelhantes ocasiões. Muitos de nós se encontram na Terra muito distraídos do propósito de estar aqui. Nós não percebemos as oportunidades que a vida aqui nos oferece. E por isso, não raro, a gente joga fora tantas oportunidades de crescimento, de aprendizado e de elevação. Muitos de nós ficam aí vagando com verdadeiras cabras cegas, né? Todo mundo já brincou de cabra cega quando era pequeno, né? Pois é. A gente fica aqui na Terra como se fôssemos cabras cegas. Como se estivéssemos aqui numa brincadeira infantil sem qualquer consequência. Principalmente nos dias de hoje, gente. Atualmente nós temos um grande problema. Porque nós temos muitas opções de fugas e distrações. Quantos não vivem mais no mundo virtual do que no mundo em que a gente respira? Que dirá aqueles que sequer cogitam da realidade espiritual. Então, muitos estão aqui sem saber o porquê estão aqui. Perdendo oportunidades, perdendo tempo, jogando fora um presente maravilhoso que Deus colocou em nossas mãos.
Mas a espiritualidade, ela constantemente tenta nos lembrar os compromissos. E Emmanuel, de cara, vem nos alertar para que a gente saia dessa consciência de sono que a gente se encontra, desse estado de distração. Ele nos chama para pensar por um outro ângulo, por uma nova perspectiva, pela perspectiva do espírito imortal que somos. E aqui a gente vai abrindo esse parênteses para compreender a profundidade do que o Emmanuel quer dizer, porque a vida da Terra é uma oportunidade. Vamos tentar entender isso. Os espíritos nos ensinam qual que é a função da Terra em relação ao grau de evolução atual em que ela se encontra. Lá no livro O que é o Espiritismo, Kardec vai nos dizer claramente: o nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo escola de espírito pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Então, eu sinto muito em informar, gente. Não tem ninguém aqui de férias. Não tem ninguém aqui por acaso. Não tem ninguém aqui por acidente. Ninguém está aqui na Terra por capricho de Deus. Os espíritos são muito claros, gente. Aqui, a Terra é uma escola, uma prisão. Os dois ao mesmo tempo. Não é verdade? Bom, e o que a gente faz na escola, gente? Por que a gente vai para a escola? Exatamente. Vamos lá para aprender e para aprimorar. Não é verdade? E o que se faz numa prisão? Na prisão, a gente vai para saldar os nossos débitos perante a justiça. Faz sentido? Bom, quando a gente está na escola, como é que a gente vai averiguar o nosso processo de aprendizado? Fazendo prova. Não é? E quando a gente está na prisão, nós estamos sofrendo o quê? Uma expiação. Faz sentido agora por que nós chamamos a Terra de mundo de provas e expiações? Porque é uma escola, é uma prisão. Somos espíritos em aprendizado e somos espíritos resgatando erros. Todos nós. Faz sentido? Bom, a gente precisa pensar da perspectiva de espírito imortais que nós somos. Quando a gente olha por essa perspectiva, as coisas começam a fazer mais sentido na nossa vida. Se a gente puder usar uma metáfora, é como se a gente estivesse caminhando numa longa estrada, e essa estrada é a estrada da evolução. De vez em quando, a gente precisa ter um olhar mais abrangente. É como se a gente precisasse olhar do alto essa estrada. Aí a gente vai entender que esse caminho evolutivo, ele vai se constituindo de retas ou curvas, mais ou menos sinuosas, e que algumas vezes no nosso caminho nós vamos encontrar florestas muito densas, muito escuras, mas que precisam ser vencidas, precisam ser atravessadas, cabendo-nos o cuidado de não desviar os nossos pés da direção certa, evitando ali armadilhas que estão à beira do caminho e que muitas vezes podem atrasar a nossa caminhada, e também evitando as seduções dos atalhos, que normalmente não são atalhos, são simplesmente caminhos que vão fazer a gente ficar perdido e rodar em círculos, até voltar de novo para a estrada. Ok? A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento às nossas escolhas.
Porque essa metáfora diz respeito às escolhas que nós fazemos ao longo da nossa jornada evolutiva. Em relação às escolhas, é muito simples. Nós só temos duas escolhas, gente. Nós podemos escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, segundo o nosso livre-arbítrio. Essa liberdade nós temos. Bom, o que acontece? Quando nós escolhemos o caminho do bem, nós vamos em direção ao progresso. Nós crescemos, nós evoluímos. E é claro que ao longo desse percurso do progresso, nós vamos enfrentar provas, claro, porque elas vão atestar a nossa capacidade, aquilo que nós já conseguimos adquirir. Esse é o processo de evolução. Até o dia que a gente vai chegar num patamar de pureza espiritual em que a gente não precisa mais sofrer provas. Ok? Esse dia vai chegar. Um dia a gente sai da escola. Um dia a gente se forma. Aí que começa o trabalho, tá, gente? A gente acha que está tendo trabalho aqui, o trabalho de verdade começa depois que a gente sai da escola. Tá? Quando a gente chegar lá, não precisa mais ter prova. Ok? Mas nós podemos escolher outro caminho. Nós podemos fazer o caminho do mal. E aí, não tem jeito. Vai custar lágrimas. Vai custar suor. Porque no caminho do mal, ele tem um problema. Ele é uma rotatória. E ele é uma rotatória que você só sai dela depois que você completa a volta. Então, quando eu escolho o mal, eu vou ficar preso numa rotatória. Enquanto eu não sofrer o arrependimento, a reparação e a expiação, eu não vou poder fazer outra escolha. E eu posso ficar nessa rotatória muito tempo. Há quanto tempo? O tempo que você quiser. Aí depende de cada um. No dia que você se cansar de andar em círculos, aí você percebe que depois que você se arrependeu, reparou e expiou, você pode fazer uma nova escolha. E aí você faz uma escolha melhor e sai da rotatória, pega a estrada reta do progresso. Faz sentido? É isso que Emmanuel quer nos chamar a atenção, gente. Para que nós tenhamos atenção em relação a nossas escolhas. E será que é coincidência essa mensagem estar exatamente num livro intitulado Atenção? Temos prestado atenção nas nossas escolhas? É para pensar. Porque em se tratando de espíritos como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, eles não dão título à toa, não. E a gente já começa a aprender pelos títulos, inclusive dos livros. Então não é coincidência. Essa mensagem está no livro Atenção. Ok? Bom, voltando então à lição. Né? Agora que a gente entendeu a dimensão do que o Emmanuel está nos lembrando, vamos reler. Mostra-se a vida terrestre plena de oportunidades para o aperfeiçoamento íntimo da criatura. No entanto, até agora, são ainda raros aqueles que percebem semelhantes ocasiões. Deu para entender agora? Então agora todo mundo, vamos anotar, porque vai vir as dicas. Que ocasiões são essas que a gente recebe as oportunidades e não está atento? Vamos anotar. Porque Emmanuel começa falando assim, a primeira ocasião, tempos difíceis. Trechos do caminho nos quais a paciência e o devotamento ao trabalho podem ser mais facilmente instalados no recesso do nosso espírito. Tempos difíceis. Como é difícil os tempos difíceis, né? Ninguém falou que é fácil. Mas Emmanuel está nos chamando a atenção que é uma oportunidade. Por que é uma oportunidade? Porque os tempos difíceis é aquele degrau, o primeiro degrau, que você precisa subir para poder atingir outros degraus. Quais outros degraus?
A paciência. E depois, o devotamento ao trabalho. E isso faz muito sentido, gente. Porque como que a gente adquire paciência? Tem muita gente que nas orações pede paciência, né? Deus vai mandar o que para você? Tempos difíceis. Acho que muita gente vai parar de pedir paciência, né? Porque é o que ele vai mandar. Porque são os tempos difíceis que vão fazer a gente desenvolver a paciência. Ninguém vai conseguir desenvolver a paciência lá no alto da montanha, meditando, sem ninguém por perto, sem ninguém ali, né, causando problemas, sem nenhum problema para se preocupar. O slide no StreamYard, o quê? Não compartilhei? Eu estou testando sua paciência, poxa. Vamos compartilhar, porque o pessoal da internet não está pegando. Deixa eu ver aqui, já. Não, é porque saiu, rapaz. Saiu. Tadinho do pessoal da internet aí, ninguém está vendo os slides. Né? Vamos arrumar aqui para todo mundo acompanhar. Mas isso foi de propósito, para testar a paciência, né? Vamos lá. Obrigado, Johnny. Olha aí, vê se está aí agora. Oi? Então vamos lá, vamos continuar. É o exemplo prático para teste de paciência. E outra coisa que a gente também não vai adquirir, gente, sem os tempos difíceis, além da paciência, vai ser o devotamento ao trabalho. Né? Porque se não existir aquele estímulo da dificuldade, né, vai ser difícil a gente trabalhar para superar ela. Ninguém vai adquirir, assim, um amor pelo trabalho comendo pipoca e assistindo série lá no sofá, vendo, né, Netflix, sei lá, jogando videogame. É exatamente nos momentos difíceis que vêm os estímulos para exercitar a paciência e a devoção ao trabalho. Ok? Está fazendo sentido o que o Emmanuel quer dizer para a gente? Por isso a importância dos tempos difíceis. Né? E Emmanuel vai continuar. Enfermidade longa. Curso aberto às aquisições de humildade e autocontrole. Ah, enfermidade. Enfermidade é um convite. É um convite maravilhoso para despertar na gente o quê? Uma coisinha que se chama humildade. E que todos nós precisamos. É quando a gente percebe na vida que nós somos frágeis. É quando a gente se dá conta de que a gente não tem controle sobre as coisas. E é quando a gente percebe que a gente precisa dos outros. A enfermidade longa nos faz perceber tudo isso. E mais, ela também é uma oportunidade de autocontrole, segundo as palavras de Emmanuel. Por quê? Porque quando nós estamos passando por ela, a gente vai lembrar dos excessos do nosso comportamento, do nosso sentimento, né? Que muitas vezes nós nos entregamos a esses excessos que foram aí dissipando, minando a nossa saúde. Né? Vai nos ensinar também o autocontrole, porque vai nos lembrar dos nossos maus hábitos, aqueles que causam prejuízos diversos a nós mesmos. E também vai nos lembrar do nosso temperamento, aquele temperamento difícil que com frequência afasta as pessoas que poderiam servir de amparo para a gente no momento da enfermidade. Então a enfermidade é um convite muito importante. Humildade e autocontrole. Por isso é um curso. E nós aprendendo então que somos frágeis, vamos
aprendendo que precisamos evitar os excessos. Aprendendo que nós não controlamos tudo, nós pelo menos aprendemos que os vícios, nossos maus hábitos, esses nós podemos controlar. E aprendendo que precisamos dos outros, e por isso nós precisamos controlar o nosso temperamento. Faz sentido? Porque a enfermidade, então, é um curso avançado? Emmanuel continua e vai trazer para a gente mais uma oportunidade. Provações em pessoas queridas. Horas valiosas que possibilitam mais amplos recursos no aprendizado, da compreensão e do relacionamento. Então, Emmanuel está se referindo aí àquele momento de provação com relação às pessoas queridas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Que a gente precisa aprender a conviver. É difícil, mas a gente precisa aprender. E para conviver, a gente vai precisar entender duas coisas. A primeira delas é que existe uma lei que chama lei de sociedade. E você não vai mudar ela. Não tem jeito. É uma lei divina. Então, é muito importante que entre na nossa cabeça, através do entendimento da lei de sociedade, que ninguém vive sozinho. Tá? E que nós não estamos juntos por acaso. São duas coisas que a gente precisa entender dentro da lei de sociedade. Ninguém vive sozinho e nós não estamos juntos por acaso. Então agora todo mundo sabe por que aquele indivíduo que se constitui uma provação para todos nós faz parte da nossa vida. Tem um porquê. Talvez nós não sabemos exatamente porquê, mas tem um porquê. Ok? E a gente precisa entender uma segunda coisa, além da lei de sociedade, e que vai nos ajudar a passar por tudo isso, que é a caridade. Porque a caridade vai trazer para a gente as ferramentas para lidar com isso. Quais ferramentas? Benevolência, indulgência e perdão. Sem essas ferramentas, fica muito difícil estabelecer qualquer relacionamento. Nossos relacionamentos dependem disso. De compreender que ninguém vive sozinho, que não estamos juntos por acaso, que precisamos exercitar benevolência, indulgência e perdão. E as provações junto daqueles nossos queridos são as oportunidades para a gente entender e aprender isso. Ok? Emmanuel vai continuar então e vai falar para a gente sobre ofensas e prejuízos. Momento de elevada significação para todos nós, especialmente quando no plano físico, em que nós somos chamados, não apenas a perdoar, mas igualmente a refletir quanto às nossas próprias deficiências através das quais muitos de nós somos ainda susceptíveis de ferir ao próximo, embora na maioria das vezes impensadamente. Então são as ofensas e os prejuízos. Todos nós sofremos na vida. E claro, aqui é muito claro para a gente entender o convite ao exercício do perdão. Sim, da indulgência, da caridade, como acabamos de ver no slide passado. Aqui também a gente exercita tudo isso. Mas as ofensas e os prejuízos, eles também nos convidam a refletir quanto às próprias deficiências, como Emmanuel ressalta aí nesse trecho. Nossas próprias deficiências. Afinal de contas, a gente precisa entender uma coisa que Joana de Ângeles fala em sua obra, e é muito claro para a gente, nos ajuda a compreender. Sabe aqueles fatos que nós tomamos por ofensa? Acontece muito frequentemente. A gente precisa fazer a seguinte reflexão, segundo a mentora Joana de Ângeles. Se esse fato
é verdade e você se sentiu ofendido, nós temos um problema. Porque o fato é verdade. Então, se o fato é verdade, qual que é a melhor postura? Agradeça quem está te trazendo esse fato. Silencie e mude. Não é para ficar ofendido. Porque se o fato é verdadeiro, seja humilde, silencie e trabalhe para mudar. É isso que Joana está falando para a gente fazer. Agora, cá para nós, se o fato... Eu estou meio perdido nas animações aqui, né? Desculpa, gente. Tá vendo? Agradeça e mude. Agora, se o fato é mentira, para que a gente está preocupado? É mentira. Então, Joana fala para a gente que nós não vamos ser bons porque alguém nos chama de bom. Nem vamos ser maus porque alguém nos chama de mal. Nós não somos o que as pessoas dizem. Nós somos o que somos. Não diz respeito à nossa imagem, diz respeito ao nosso verdadeiro eu. A gente precisa olhar para dentro de nós e se conhecer. A gente precisa ser mais tolerante e mais flexível. Eu gosto muito de lembrar o seguinte: imagina que nós somos como porco-espinhos, num lugar muito frio. E a gente precisa viver junto. E está frio. E a gente precisa ficar juntinho para se aquecer. Aí o que acontece? Quando a gente tenta chegar muito pertinho um do outro, às vezes o meu espinho dá uma espetada no outro. E vice-versa. Às vezes eu machuco o outro sem perceber, gente. Às vezes o outro me machuca sem perceber. E assim somos todos nós. A gente precisa pensar nisso para que a gente possa ser um pouco mais tolerante. Emmanuel nos lembra que nós somos ainda susceptíveis de ferir ao próximo, embora que na maioria das vezes impensadamente. A gente não pode ser tão frágil assim. A gente não pode se ofender tão fácil assim. Assim como a gente não gostaria que as pessoas também se ofendessem tão fácil conosco. Porque todos nós temos espinhos. Todos nós temos arestas morais. E muitas vezes sequer damos conta que estamos machucando alguém. Entende? Tolerância. Indulgência. Não é esse o verdadeiro significado de indulgência? E é uma parte significativa da caridade. Bom, Emmanuel continua. Tentações. Minutos destacados para a aula de resistência ao desequilíbrio. Essa aqui é fácil para a gente entender, né? Todo mundo passa por tentação. E a tentação existe exatamente para quê? Para fortalecer a nossa resistência moral. A tentação está aí para nos fortalecer, para que nós possamos vencê-la, para que sejamos mais fortes que ela. Essa é a proposta. Uma vez pediram para o Chico explicar o que era a tentação. E o Chico, daquele jeitinho dele, bem mineiro, ele falou que a tentação é um cachorrão bem grande, bravo, correndo atrás da gente. E a gente fugindo. Mas olha a nossa carinha fugindo ali. A gente está doido para o cachorrão pegar a gente. Isso é tentação. É o cachorrão bravo, a gente fugindo, mas doido para pegar a gente. E é assim. A tentação é a musculação para a nossa resistência moral. Quanto mais a gente resiste, mais a gente se fortalece. Então é uma excelente oportunidade, se a gente puder aproveitar. Emmanuel continua e vai falar sobre a propensão ao desânimo. Instantes destinados ao desafio que verte de nós mesmos, concitando-nos ao esforço máximo, a fim de levantar a própria vontade ao nível das nossas responsabilidades e obrigações. O desânimo, gente, vem trazer o desafio da superação. Todos nós podemos encontrar o desânimo no caminho, é natural.
Mas a gente precisa lembrar que tem coisas que nós devemos fazer, tendo ou não vontade. Não tem dia que dá vontade de dormir sem escovar o dente? É melhor não. Não vai perder seu dente. É melhor escovar o dente. Ah, mas eu não quero, mas é melhor. Isso me faz lembrar minha filha, né? Às vezes a gente se pega repetindo os pais da gente. Outro dia eu chamei a Lívia para fazer o dever da escola, o dever de casa da escola. Aí ela falou, papai, eu quero brincar. E aí eu fui e falei, eu não te perguntei se você queria. Eu te chamei para você fazer o dever. Primeiro as responsabilidades, depois a diversão. Quem nunca escutou isso? Né? A gente vai repetindo as coisas que às vezes a gente recebeu dos pais da gente. E só depois a gente entende, né, a importância disso. Porque sim, tem coisas que você precisa fazer, você não quer fazer. Não é o que você quer fazer, mas é preciso fazer. Isso é responsabilidade. Isso é dever. E por falar em dever, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem maravilhosa sobre o dever. Os Espíritos vão falar para a gente que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações e o interesse do coração. Ou seja, às vezes não é aquela coisa que a gente quer fazer, mas tem que fazer. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas às represálias às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É questão de escolha nossa. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Ou seja, a gente às vezes arruma desculpa a não fazer o que tem que fazer. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Portanto, trabalho, responsabilidade, cumprimento do dever. Esse é a melhor escolha quando a gente se depara diante do desânimo. O desânimo é a oportunidade melhor para a gente colocar em prática o cumprimento do dever, do trabalho. É por isso que os espíritos falam para a gente em relação à depressão, porque o desânimo é porta aberta para a depressão, e os espíritos falam para a gente sobre o trabalho, relacionando o trabalho à prevenção da depressão. Mas aqui a coisa é um pouco mais sutil. Cuidado para não ir muito ao pé da letra da coisa. Porque nós não estamos falando aqui de trabalho material, nós estamos falando aqui de trabalho espiritual e trabalho na concepção que os espíritos nos trazem, que é ocupação útil. Não cabe a gente estar desenvolvendo esse assunto aqui agora. A gente até abordou esse assunto em outra palestra, chama-se Depressões, que é outra mensagem de Emmanuel. Quem tiver interesse depois pode procurar no YouTube. Tá? Mas o trabalho, o cumprimento do dever, é oportunidade para a gente superar essas dificuldades. Inclusive o desânimo. Inclusive a depressão. E leia esse trabalho como atividade do espírito, ocupação útil. Ok? Emmanuel vai trazer para a gente outra oportunidade. Erros e desacertos. Momentos indicados à prática positiva de discernimento e autorreajuste. Gente, errar é natural no processo de aprendizado. E quando acontece, o importante é a gente aprender com eles. E não repetir. Todo mundo conhece a história do inventor da lâmpada elétrica, né? Thomas Edison. Ele, tentando fazer a lâmpada, ele tentou vários tipos de materiais, combinações, para poder fazer aquele filamentozinho, para produzir a lâmpada, né? E ele falhou inúmeras vezes. Quando o fiozinho não rompia, talvez ele não produzia o brilho adequado, e foram várias tentativas, até que um dia o assistente dele, cansado de tanto fracasso, falou, mas o senhor já falhou 10.000 vezes, você não vai desistir? E o Thomas Edison deu a resposta de quem entende o que o Emmanuel está querendo dizer. Ele falou assim, eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam.
E aí, na tentativa seguinte, ele conseguiu descobrir o filamento de tungstênio, que é o material que resistia e dava brilho. Então é essa a ideia que a gente quer despertar. O erro, ele não tem que paralisar a gente. Ele é convite ao discernimento e autorreajuste. Aprendamos com ele. E não repitamos. Simples assim. Emmanuel vai continuar e vai trazer para a gente outra oportunidade muito importante. Afastamento das criaturas amadas. Ocasiões em que reconhecemos induzidos a demonstrar que se amamos realmente aqueles a quem consagramos atenção e carinho, ou se nosso bem-querer resulta de mero capricho. Aqui muita gente tem dificuldade com isso. Quase todos nós. Amar? É claro que amar é querer bem, gente. É tudo de bom, é ter carinho, atenção. Claro que amar é isso. Mas no patamar evolutivo que a gente está aqui na Terra, tem umas coisinhas misturadas nesse amor aí. E uma dessas coisinhas misturadas no nosso amor daqui da Terra é o sentimento de posse. A gente quer aprender. A gente quer pra gente. E só pra gente. Pros nerds de plantão aí, ó, My Precious, lá do Senhor dos Anéis. Né? E é exatamente nos momentos que a vida nos afasta das criaturas amadas é que nós podemos praticar o amor que liberta. É difícil. Isso chama desapego. Mas a gente precisa aprender o desapego. E a vida vai nos convidar a essa lição. Mais cedo ou mais tarde. Então é melhor a gente pensar nisso. Porque nosso amor aqui na Terra ainda é contaminado pela posse. Ainda somos frágeis nesse sentido. Mas precisamos ir trabalhando para que a gente liberte. Para que esse nosso amor contenha o desapego necessário à felicidade do outro e à minha própria felicidade. Porque quem ama, ama. É incondicional. Não tem ama-se. Só amo se tiver comigo. Não. Quem ama, ama. Ok? Emmanuel vai falar para a gente mais uma oportunidade que são as solicitações e os apelos. Parcelas de tempo nas quais a vida nos pede notícias de nossa aplicação e entendimento e ao espírito de serviço, à abnegação e à caridade. Então está muito claro. É quando as solicitações e os apelos batem à nossa porta, é o convite para a cooperação e para a boa vontade, a serviço da caridade. É o trabalho que nos bate à porta e a gente às vezes pode recusar. Trabalho no bem. É o trabalho na vinha do Senhor. Quem lembra dos trabalhadores da última hora? Né? Essa parábola maravilhosa de Jesus. Se a gente fecha o nosso coração ao convite do trabalho, através das solicitações que nos chegam, pelos apelos que nos chegam, a gente não vai fazer jus a salário nenhum. Então, resgatando um pouco dessa parábola de Jesus, o Senhor da vinha está constantemente chamando todo mundo. Não importa se é na primeira, se é na última hora. Ele quer nos assalariar. E todos vão receber o mesmo salário. Mas tem uma coisa. E o trabalhador que recusa trabalhar? Ele tem direito ao salário? O Livro dos Espíritos vai responder. O Evangelho, segundo o Espiritismo, responde para a gente muito bem numa mensagem lá. Basta-lhe dizer, à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. Dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste seu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então é isso. Quando a oportunidade de trabalho bater na nossa porta, que a gente não recuse. Porque se a gente recusa, a gente não vai ter direito ao salário depois, não. Não precisa depois reclamar e querer trabalhar na última hora, não. Não é assim que funciona. Além do mais, a gente vai aprendendo que todo o bem que nós fazemos, mais cedo ou mais tarde vai voltar para a gente. Mais cedo ou mais tarde.
todo o bem que você faz volta para você. E isso fica muito claro quando Aniceto, em um livro Mensageiros, resume isso aí. Ele vai falar assim, ó, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então não devemos perder essas oportunidades. É benefício para a gente mesmo. Por fim, Emmanuel traz a última lição. Essa última sugestão de aproveitamento, que são as perturbações ambiente. Quadro de ensino em que se nos faculta assinalar como vamos seguindo na trilha da existência em matéria de paz. O ambiente perturbado talvez seja uma ferramenta muito valiosa para a gente aferir o quanto a gente já tem adquirido de valor espiritual. Talvez seja como um termômetro para checar quantas anda aí o nosso progresso do espírito. Ok? É exatamente no meio das perturbações que podemos checar o real alcance da nossa paciência, do nosso entendimento, da nossa tolerância, da nossa doçura, da caridade, da benevolência, da paz interior. E de quão sólido essas conquistas estão dentro de nós. Não é? Aliás, André Luiz tem uma lição muito bonita no livro Agenda Cristã, que eu gosto muito, chama Mais Além. No final ele fala assim, virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Virtude, gente, é para usar na hora que precisa. Paciência, tolerância, tem que ser usado lá quando a gente está às 5 horas da tarde no trânsito para voltar para casa. Porque ter paciência, comendo pipoca no sofá, você não vai precisar dela. Entende? Virtude é para usar na hora certa. E à medida que você usa, quanto mais você usa, mais ela fortalece. É nesse sentido. Então, Emmanuel conclui que são essas algumas das situações impregnadas de valores ocultos, sempre dos mais importantes para o burilamento da alma no educandário do mundo. Então é o seguinte, gente. Se você dormiu até agora, acorda. Acorda. Porque se você entender isso aqui agora, você entendeu a lição inteira. Tá? Vamos resumir. A vida vai oferecer para a gente inúmeras situações difíceis. Situações desafiadoras. Que a princípio a gente não vai gostar. A gente não acha bom, não. Ninguém acha bom ali tempos difíceis, desânimo, ofensas, tentações. Ninguém acha bom isso. Mas a vida vai nos oferecer. E essas oportunidades, elas estão cheias de valores ocultos. Se a gente ler lá o Nutrition Facts, vai estar cheio de valores ocultos lá, 99% de valores ocultos. E o que acontece, gente? Deus nos permite a encarnação para que nossas almas sejam capazes de vivenciar e extrair dessas situações os valores que lá se escondem. Então, nós somos uma verdadeira máquina, um extrator de valores. Nossa alma, aqui na Terra, o Espírito encarnado. Nós somos uma máquina de extrair valores dessas situações. Se a gente conseguir pegar essas situações e extrair delas os valores ocultos nelas, vai ser muito bom. A gente vai produzir aí, um monte de virtude que estava escondido lá. Paciência, humildade, autocontrole, compreensão, perdão, autorreflexão, resistência, responsabilidade, discernimento, desapego, caridade, paz. Estava tudo escondido lá. Valores que agora não são mais ocultos, porque nós conseguimos processar na nossa alma. Faz sentido? Então é isso. O que Emmanuel quis dizer é isso. E ele vai encerrar a lição com uma advertência. Ele vai falar assim: entretanto,
empreendemos unicamente a exposição delas. Delas o quê? Das situações que oferecem os valores ocultos em nossas vidas. Ele está dizendo que só está apresentando essas situações para a gente, expondo essas situações em que os valores são ocultos. Porquanto, em lhes reconhecendo a complexidade, Emmanuel sabe que são situações difíceis e complexas, sabemos que aproveitá-las ou não depende da atitude e da escolha de cada um de nós. Então, resumindo, ele vai falar o quê? A vida vai nos trazer muitos limões, muitas situações. Se nós vamos aproveitar ou não e fazer desses limões uma limonada, vai depender da gente, das nossas escolhas, de cada um de nós. Só depende da gente. Está na nossa mão. Então, a única coisa que eu posso desejar para todos nós é uma boa limonada. Então, obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de ter o Espiritismo em nossas mãos, que nos ensina tão claramente aquilo que precisamos fazer para o nosso próprio bem. Ajude-nos a estar mais atentos para que possamos ter um aproveitamento melhor das tantas oportunidades que o Senhor nos oferece. Abençoa as nossas vidas, os nossos desejos de crescimento e elevação, superação, os nossos mais profundos sonhos de ser bom, de ser melhor. Que o Senhor nos ofereça sempre as oportunidades para seguir o caminho do bem. E que nos ofereça as bênçãos da compreensão, da serenidade, da paz de consciência, do dever cumprido. Pedimos por nossos queridos, por nossos familiares, amigos, todos que participam conosco dessa caminhada, dessa jornada, Pai. Pedimos pelo mundo que precisa tanto do Senhor, nesses momentos tão difíceis da transição. Mas sabemos que nos momentos difíceis é que as oportunidades para extrairmos os valores ocultos ocorrem. Ajude-nos a ter essa percepção, Pai, para o nosso crescimento, para benefício de todos aqueles que também estão ao nosso redor. Que saiamos aqui hoje fortalecidos, amparados, com bom ânimo, para as lutas que se recomeçam dessa semana que se inicia. E muito obrigado por tudo. Que assim seja.